Boa tarde a todos e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Dever e trabalho. Página do livro Sinal Verde, mensagem de André Luiz, psicografia de Chico. Dever e trabalho. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe foi honorífica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Quando eu refleti para fazer as considerações sobre essa página, me veio um questionamento assim, diante da nossa oportunidade de encarnação, o que nós estamos fazendo com o nosso dever e trabalho, onde somos chamados, né? Na nossa casa, nas empresas, na casa espírita, o que a gente faz de melhor para entregar esse trabalho? Será que a gente consegue trabalhar em equipe? Trabalho em equipe é uma oportunidade única para a gente trabalhar nossa vaidade, nosso orgulho, entendimento e cooperação, para que a gente entenda que, às vezes, um outro companheiro traz uma ideia melhor do que a nossa e a gente tem que ter o objetivo. O objetivo do compromisso com o trabalho tem que ser maior do que qualquer situação que possa ocorrer. E essa página me trouxe uma reflexão sobre uma consideração da Adriana, falando sobre um companheiro dela, que falou numa ocasião de uma tradição japonesa, que as pessoas, ao levantar, agradecem pelo agricultor, pelo atravessador e pelo alimento ter chegado na sua casa. Quantas vezes a gente não valoriza determinados trabalhos, nem determinada situação? Agora, a pandemia trouxe a gente... Quantas profissões eram consideradas, né? Sem desprezo, sem darmos o valor, e agora se fizeram necessárias. Então, que a gente entenda que seja lavar o banheiro, seja educar nossos filhos, seja o trabalho na empresa, que a gente sempre busque fazer o nosso melhor e, assim, ter oportunidade de crescimento e de agradecimento ao Pai pela nossa saúde, pelo nosso mover, pelo nosso pensar, pelo nosso raciocínio, pela nossa condição de estudar e nos transformar diante do dever do trabalho que é proposto a cada um de nós. Essas foram as minhas considerações diante da página. Agora eu vou fazer a prece para que a gente possa dar sequência à tarde de hoje. Vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus a mais uma oportunidade de estarmos reunidos. Agradeço a espiritualidade amiga de nossa casa e peço que envolva nosso companheiro Evaldo, que fará a palestra na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Sônia, muito obrigada. Então, a gente vai passando a palavra para o nosso querido Evaldo, que vai fazer uma palestra para a gente, intitulada Lei de Destruição. Então, seja muito bem-vindo, Evaldo. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui, tá, gente? Deixa eu ver se eu diminuo aqui, para a minha tela não atrapalhar muito. Primeiro, nós vamos
eu queria fazer apenas uma pequena correção, tá, Adriana? Porque na chamada está Evaldo Raia de Oliveira, do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, mas eu também sou do Cefac, sabe? Então, eu não vi, tá, essa colocação, porque eu aprendi com um amigo meu que a gente tem a casa-mãe e as casas-tias, né? Que são as irmãs da mãe, né? Então, eu tenho duas casas-tia, que é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier e o Cefac, né? Porque se eu esquecer, eu Observação tenho... anotada, pode deixar, meu amigo. Obrigado. Porque assim, eu tenho preocupação, porque o irmão João ele tem os olhos lindos e a mão grande, sabe? Então, se ele tiver que dar puxão de orelha, ele vai dar. Então, já estou me colocando aqui nessa condição, porque a proposta de hoje, como a Adriana falou para a gente, é no capítulo 6, né, do Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata sobre a lei de destruição. E é um título que ainda é muito confuso para o espírita nessa análise. Por quê? Porque quando fala em destruição, a gente pensa no acabou, no fim, no término de algo. E a proposta da doutrina é justamente provar ao contrário, trazendo exemplos da humanidade ao longo da sua jornada evolutiva. O exemplo maior que a doutrina espírita nos traz é do próprio mestre, aonde, se nós formos buscar a carta de Paulo aos Hebreus, Paulo diz que se Jesus tivesse morrido, a sua doutrina seria vã. Por quê? Porque a proposta do mestre é justamente no sentido de que a vida é contínua, ela não tem interrupção, ela tem transformação. Então, eu acredito que mais à frente, em novas traduções e versões do Livro dos Espíritos, vai mudar, vai ser da lei de transformação. Por quê? Porque a destruição não faz parte da lei de Deus. Deus não cria nada para acabar, para sumir, sucumbir, nunca mais existir. E é nessa ideia de destruição que a humanidade vem com a dificuldade de enfrentar o quê? A transformação pelo fenômeno da morte. A morte do corpo físico, que é apenas, numa forma mais simplória de estabelecer, é a vestimenta do espírito. O corpo é a vestimenta do espírito. Não temos como finalidade perpetuar a nossa existência no corpo físico. Pelo contrário, à medida que vamos associando o processo de progresso moral, vamos nos distanciando das possibilidades de apresentação num corpo físico grosseiro como o nosso. Então, quando Kardec coloca nessa parte terceira, no capítulo 6 da lei de destruição, Kardec o faz no sentido de mostrar-nos, baseado na orientação do plano espiritual superior, que não existe destruição, não existe finalização de tudo. Por isso que ele dá como subtítulo destruição necessária e destruição abusiva. Por quê? Tanto a necessária quanto a abusiva é obra do homem. Agora, o processo de transformação é obra de Deus, é uma lei divina. Esse capítulo, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, ele está todo ele condensado no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos dia sim, dia não, aqui no Cefac, toda a semana há mais de um ano. Qual o objetivo da terceira parte do Livro dos Espíritos está no Evangelho? Porque o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é não vim destruir a lei. Depois, na casa do Pai, as muitas moradas. Depois, ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo. Então, uma sequência de quê? De vida, de continuidade, e não de limitação, de destruição. Então, apesar do termo ser utilizado por Allan Kardec, no bojo das respostas, os benfeitores fazem essa substituição, de que eles falam assim para a gente, logo na questão 728. É a lei da natureza a destruição? Pergunta Kardec. Por que Kardec pergunta nesse termo?
Kardec, como pedagogo, como cientista, ele acompanha o pensamento científico e pedagógico da época. À época, entendia-se que a morte era a cessação da vida, mesmo com o advento do Evangelho, que já estava acompanhando a evolução do homem na Terra já há 19 séculos, ainda havia-se a ideia de que a morte era o encerramento do ciclo da vida, quando a proposta dos benfeitores é modificar o nosso entendimento nesse sentido. Então, ele questiona se é da lei da natureza a destruição, e a resposta dos espíritos é maravilhosa, porque eles colocam: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Não seria uma incoerência? Se destruiu alguma coisa, aquilo vai ressurgir? É por isso que ainda temos muita dificuldade de entender a pluralidade das existências. Estudamos isso recentemente no nosso culto no Cefac, que a proposta de reencarnação não é uma inovação da doutrina espírita. Pelo contrário, a doutrina espírita entende que o processo reencarnatório faz parte da justiça divina, mas com o termo de pluralidade das existências e não reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação suscita várias interpretações de vários povos em várias épocas. O povo egípcio, absorvendo a orientação da matriz hinduísta, coloca a metempsicose, que é a transmigração da alma humana para o corpo de animais e o princípio espiritual que anima os animais para o corpo humano, numa sequência quase de uma roda constante. As atitudes que nós realizamos aqui na matéria, na presente existência, poderão, à luz da metempsicose, ser punida pela existência próxima num corpo de um animal, o que é completamente incoerente com a lei de progresso moral que o espírito está a lei de progresso moral é imposta ao espírito, o que é diferente do princípio espiritual, que tem a evolução do princípio espiritual. Quando nós passamos do princípio espiritual para a condição de espírito, não evoluímos mais. Ocorre conosco o progresso moral. Esse progresso moral e intelectual é atributo do espírito. O princípio espiritual ele vai adquirindo experiências em diversas faces do processo de evolução até chegar à condição, mas isso é uma outra história que a gente não vai se aprofundar. Mas quando Kardec traz para a gente a questão da pluralidade das existências como sendo um dos objetivos, uma das bases doutrinárias, é que ele diferencia o processo de pluralidade das existências da visão da reencarnação, como é conhecido em vários povos. Então, os espíritos dizem: precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Ele engloba todos os três reinos: o vegetal, o animal e o hominal, num processo de melhoria por essa transformação. A gente vê isso na própria natureza. Se você tem uma plantinha lá que ela está meia sofrida pela pobreza do solo, e você muda aquela planta de local, coloca uma terra mais adubada, com mais nutriente, a planta se renova na sua vida. Espera aí, que eu acho que eu estou nervoso. Eu tenho que respirar um pouco. Só pode ser, Ivana. Porque eu estou gaguejando muito, né, Soninha? Mas a planta, a partir do momento que ela recebe os nutrientes necessários, ela se torna mais viçosa, mais bonita, num processo de quê? Dessa renovação que os benfeitores nos propõem, nesse processo de transformação.
São transformações lentas, mas chega num determinado momento que a planta não consegue mais retirar do solo os nutrientes que ela precisa e opera-se aí a grande transformação, que é a retirada do princípio espiritual que anima aquela planta, aquele vegetal, e ela volta a contribuir com a formação de novos corpos, restituindo à terra os seus ingredientes. Nos animais também é a mesma coisa. Esse processo de renovação é constante. Por que nós, espíritos, princípio inteligente do universo, ficaríamos à parte dessa situação? Não ficamos. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem componentes bastante semelhantes com a planta e com os animais, que também precisa passar pelo processo de transformação para que essa renovação e essa melhoria ela vai acontecendo. Se nós pegássemos a figura humana de 10 mil, 12 mil anos atrás, veríamos um ser humano, homem ou mulher, com uma brutalidade maior nos seus traços. E se pegarmos hoje a figura humana de uma forma generalizada, já há suavidade nas suas conformações, tanto do corpo quanto da fisionomia. O que foi isso? Foi uma transformação que foi ocorrendo ao longo dos séculos pelo progresso natural que tanto o corpo quanto o espírito que habita nesse corpo vão passando por esse processo constante da renovação. Por isso que a doutrina não entende a destruição como fato, mas sim como apenas uma forma de expressão. O que a doutrina nos coloca como forma taxativa de entendimento é que existe um processo de transformação. Tirando a palavra destruição, quizá nós poderemos enfrentar com mais naturalidade o fenômeno da morte. Quem sabe se no futuro, quando nós já tivermos absorvido as orientações dos benfeitores da humanidade através de Allan Kardec, nós não compreendamos que a morte ela é apenas esse processo de transformação que todo ser vivo passa. Nós já estamos no entendimento de que, apesar que ainda nos ressentimos do distanciamento físico dos nossos amores, quando retornam ao plano espiritual, para a gente ainda é sofrível, ainda é sofrido, e é compreendido isso. Por quê? Porque ainda não temos uma compreensão plena de que nós, como diz Jesus, que aquele que crê em mim não morre, passa daqui para colar. O processo de continuidade da vida é permanente. Quando Jesus, falando no templo, e chega os saduceus e fala para Jesus assim, mestre, esclareça-nos uma coisa, uma dúvida. Uma mulher casou com um homem e o homem morreu. Diz a lei que o irmão dele deve casar com ela para lhe proporcionar herdeiros, lhe proporcionar filhos. Os filhos desse novo casamento pertencem ao primeiro marido. Mas esse homem também morreu. E o outro irmão dele casou com a mulher. E, no final das contas, morreram os 7 irmãos casados com a mesma mulher e nenhum deles teve filhos com ela. Aí perguntou a Jesus, na vida eterna, quem terá o direito de ser marido dessa mulher? Aí Jesus falou assim, não leis o que está escrito? No reino do céu não se casa nem se dá em casamento, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, Jesus já mostra para a gente, lá no Evangelho, há mais de 2000 anos, que não há a morte da forma que nós entendemos. Então, também não há a destruição, como a sociedade ainda compreende, nessa forma taxativa de que morreu, acabou. Nós somos espíritas, e o conceito da doutrina espírita é de que a continuidade da vida ela é permanente, modificando apenas a forma de se manifestar. Então, se a transformação dos seres vivos ele tem por finalidade a renovação e a melhoria, nós já começamos a compreender de que é a lei da natureza a transformação e não a destruição, né? E na 734, Kardec vem fazer uma pergunta que mexe com todo mundo até os dias de hoje.
Eu só queria dizer que eu não vou tratar aqui sobre a questão de alimentação carnívora, se está certo, se está errado, se é doutrinário, se não vem ao caso, porque é um tema extremamente polêmico e que ainda a doutrina compreende a necessidade de cada um, não especificando que a vontade de um deva prevalecer sobre os outros, nem aqueles que são favoráveis, nem aqueles que são contra, não é a nossa finalidade. Vamos manter aqui, continuar mantendo aqui o princípio inalienável do homem de respeito sobre as suas decisões. A doutrina tem essa visão. Mas Kardec pergunta, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Aí a gente está analisando aqui qual é a relação do homem com os animais, que a gente fala até de um sentido assim mais amoroso com os nossos irmãos inferiores, embora ainda não compreendemos eles como nossos irmãos. Não é só pelo fato da alimentação, não. Não é só pelo fato da alimentação, não, porque tem muita gente que adora matar barata, e barata também é um bichinho, também um animalzinho criado por Deus. Tá? Pernilongo vem, a gente entra em pânico por causa da dengue, da zika, da chikungunya. Então, essa relação do homem com os animais ela é muito extensa para limitarmos essa relação apenas pelo fator alimentar. E aí Kardec também não dá essa visão tão intimista ou tão única, ele coloca de uma forma mais generalizada. E em seu estado atual tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais. A época de Kardec, ainda hoje existe, mas naquela época com mais intensidade, havia as caçadas esportivas. Aquele momento em que se organizava, seja a elite ou não, para realizar verdadeiras caçadas a diversos gêneros de animais, diversas espécies de animais, apenas por diversão. Ainda hoje, há alguns casos tão explícitos, mas não na quantidade que existia. Aí os espíritos respondem assim, tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Nós poderíamos aqui dizer que o homem não tem direito nenhum de matar qualquer animal para qualquer fim. Se nós tivéssemos dinossauros ainda na nossa época, será que o homem aceitaria viver de forma bastante fraterna com o dinossauro, com o leão, com o tigre, o urso, ou todos os animais que são potencialmente perigosos para o homem? Será que nós compreenderíamos isso? Tanto que na figura bíblica nos traz a imagem de que na Nova Jerusalém, ou na Nova Terra, teremos rios de mel e leite, e as feras se deitarão ao lado dos homens. É uma visão simbólica de quê? De que, a partir do momento que eu vou compreendendo o progresso que a lei me exige, que a lei me impõe, eu começo a ter uma relação de respeito com os animais. A partir do momento que esse respeito eu extrapolo ele sem que haja necessidade de sustento ou pela minha segurança, eu estou abusando. E se eu estou abusando, eu vou responder por isso. Na mesma intensidade, quando eu não respeito a Adriana, eu não respeito a Jane, quando eu não respeito o meu próximo de uma forma generalizada. O princípio da lei de transformação que os benfeitores vêm nos trazer, ela é baseada na relação de respeito entre os seres, sejam seres os animais, os vegetais, ou, no caso, as plantas, né? Ou a relação entre os seres humanos, é baseada nesse respeito. Todas as vezes que eu abuso, eu entro num confronto com a lei de sociedade. A lei que nós estudamos antes da lei de destruição é a lei de progresso. Por quê? E depois da lei de destruição é a lei de sociedade, porque está intrinsecamente ligada que eu só vou poder estabelecer uma relação coerente e de
princípios doutrinários a partir do momento que eu exerço o meu progresso moral e eu reconheço a possibilidade de relação com a sociedade que eu estou inserido. E quando eu firo essa lei, eu entro na área de abuso. E como todo abuso ele deve ser responsabilizado e depois estar na condição de estar se retratando diante da lei, então, quando eu... Por que eu escolhi essa pergunta aqui? Porque ele fala na questão do direito do homem se é ilimitado em relação aos animais. E isso daí engloba toda a relação. Eu posso até ter algumas reservas em determinada relação com o animal. Eu não tenho direito de abusar através da violência, do castigo indevido, ou até, quem gosta, eu respeito mais uma vez, mas botar um passarinho na gaiola para que ele cante só para mim não é o extremo do egoísmo? Quando eu digo que o pássaro tem que ficar naquele ambiente restrito ali, mas você tem um cachorro em casa? Particularmente não tenho, porque a Carlota já desencarnou e virou estrelinha. Mas o cachorro, ele é um animal já domesticado, e o pássaro não, é cerceado no seu direito primeiro, que é de voar, de estar na natureza. Então, quando eu cometo abuso de qualquer ordem, em qualquer relação que eu tenha, seja com o reino animal, vegetal ou hominal, eu estarei entrando em confronto com a lei divina ou lei natural. Mais à frente, Kardec vai falar para a gente sobre os flagelos destruidores. E nós temos muita necessidade de uma compreensão mais abrangente a respeito desse termo flagelos destruidores. Por quê? Porque Kardec pergunta assim aos benfeitores: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E quando ele coloca flagelos destruidores, ele está falando tanto das questões, e nas perguntas subsequentes desse capítulo, ele fala sobre as guerras, sobre os duelos, sobre a crueldade na relação um com o outro, ele fala de diversos aspectos. Mas nós vamos nos ater aqui aos flagelos da natureza, tá bom? Aos flagelos da natureza. Quando nós analisamos o que acontece quando vemos pela televisão um vulcão que entra em erupção ou um determinado estado de algum país que é acometido pelo furacão, pelo tornado, pela tsunami, enfim, por tudo aquilo que a natureza ocasiona de possibilidade de causar flagelos à humanidade, ele não acontece a bel prazer ou alheio da vontade daqueles que nos dirigem, porque tudo que acontece na natureza tem uma finalidade útil. Não tem nada que acontece apenas com a possibilidade de ver o homem sofrer pelo prazer de ver o homem sofrer. Não, tudo tem uma finalidade, tem uma consequência que o homem tira daí proveito. E aí Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. É difícil a gente compreender que os flagelos nos proporcionam um progresso, que progresso tanto intelectual quanto moral. Nós já compreendemos, por exemplo, o Japão. O Japão está no meio de duas placas tectônicas, que a maioria de nós já ouvimos falar sobre isso, né? Que são as formações geológicas que estão nas camadas mais inferiores da crosta planetária. E é muito suscetível de terremotos e que causam as tsunamis, ou aqui era mais conhecido como maremoto, mas depois que falarem de tsunami, ninguém mais fala maremoto, né? Que é uma palavra da língua portuguesa. Aí absorveu-se uma palavra da língua japonesa. Tudo bem, na finalidade somos todos inteligíveis, né? As nossas expressões. Mas quando acontece isso, realmente as cidades oceânicas sofrem muito mais intensamente. Agora, hoje o Japão tem uma estrutura de engenharia que beira a perfeição em termos de que não é qualquer abalo por terremoto que faz cair um prédio no Japão.
pela evolução do entendimento dos engenheiros japoneses de criar estrutura que se acomodam às oscilações do terremoto. Então, não houve ali um progresso bastante considerável, que já é copiado por vários outros países que têm a mesma dificuldade. Países que têm um solo muito irregular por diversos motivos já adotam essa engenharia japonesa para dar mais segurança nas construções que são feitas, salvo aquelas em que a ganância do homem interfere e ele é o causador, e irá responder, evidentemente, por aquilo que ele provoca de danos ao semelhante. E continua os benfeitores. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, e em cada nova existência sobem um degrau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. A nossa dificuldade de entender o processo de aperfeiçoamento é que o nosso olhar é limitado à presente existência. Quando nós vemos alguém que está muito próximo de nós, seja pelo lado afetivo ou mesmo pela proximidade física, entrar num processo de sofrimento por uma doença, por um mal qualquer, aquilo nos compadece de uma forma tão intensa que intimamente questionamos a espiritualidade e a necessidade daquele sofrimento. Tanto que a gente ainda usa a expressão, até os dias de hoje, quando alguém desencarna depois de um longo processo de enfermidade, o que normalmente a gente fala? Fulano ou fulana descansou. Aonde que o espírita pode entender que o desencarne vai levar a um período de ociosidade no retorno ao plano espiritual? Não existe essa possibilidade. Muitas das vezes, e temos alguns exemplos disso, de mensagem recebida, que após um longo período de enfermidade, a pessoa, quando retorna ao plano espiritual, chega tão inteira no plano espiritual que inicia de imediato tarefas que são concernentes com as suas possibilidades. Então, como nós não temos essa visão abrangente sobre a nossa situação quando retornamos ao plano espiritual, todo o sofrimento que nós enfrentamos aqui, ou aqueles a quem amamos enfrentam, nós encaramos aquilo não como um processo de aperfeiçoamento, mas de punição. Porque a nossa ideia, segundo Emmanuel nos fala, no Pão Nosso, a nossa ideia é de que nós somos punidos por uma lei divina inflexível, quando, na realidade, nos é proposto pela lei divina a retomada de um caminho que nos levará a um momento de maior compreensão e de melhor posicionamento espiritual, porque a espiritualidade não está preocupada com a nossa situação no campo físico apenas. Mais adiante, quando Kardec pergunta se o plano espiritual não se compadece das doenças ou dos sofrimentos que muitos de nós enfrentamos no plano material, os benfeitores falam que, numa guerra, um soldado que entra em batalha, rasga todo o seu uniforme, o general não está preocupado com o uniforme do soldado, está preocupado com a integridade do soldado. E também assim, o plano espiritual nos analisa diante de um processo de sofrimento que estamos enfrentando. Primeiro, que Emmanuel fala para a gente no livro Religião dos Espíritos, que comenta boa parte do livro dos Espíritos, Emmanuel diz para a gente que nós podemos passar por uma injustiça, mas jamais seremos injustiçados. Olha aqui a proposta de Emmanuel. Eu posso assim, destemperado, movido pela cólera, ofender a Ozenita. Posso, eu tenho essa liberdade, embora vá responder por ela. Posso ofender a Ozenita. A Ozenita pode ficar extremamente magoada por mim, mas ela não vai ser injustiçada. Ela vai resgatar ou ser provada de algumas situações que ela já tem condições de enfrentar nessa existência, mediante a minha ação intempestiva de perseguição, de ódio ou de violência. Porque nós, muitas das vezes, que sentimos uma dificuldade no nosso progresso através de flagelo, a gente sempre coloca na condição de expiação.
fulano deve estar espiando algo muito grave. E Kardec fala, os benfeitores falam para Kardec, na pergunta 132, que a encarnação tem por finalidade a expiação para alguns, a prova para outros e missão para outros. A gente não está num plano só de expiação, não. A gente está num plano de provação também. Então, determinadas dificuldades que nós enfrentamos vêm para provar-nos a fé, a confiança, a esperança numa vida futura baseada nas palavras de Jesus. Não é nas palavras de Kardec, é nas palavras de Jesus, que Jesus antecedeu o ensinamento da vida contínua e da vida real. Então, quando a gente encara esses flagelos do ponto de vista, que nem os benfeitores falam, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelo, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subvenções, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E isso daí se enquadra, por isso que eu falei que Kardec fala de outros aspectos onde há os flagelos destruidores, nós vemos que muitas das vezes determinada situação que determinado povo é acometido, ele entra numa compreensão de mudar comportamento. Quando tivemos a gripe espanhola no início do século passado no mundo, onde desencarnaram aproximadamente 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas hoje já é gente pra caramba. Mas nós temos 8 bilhões encarnados. Segundo alguns estudiosos, no início do século passado, até a década de 20, nós tínhamos encarnado cerca de 3 bilhões de pessoas, menos da metade de hoje. E 50 milhões fazia uma diferença absurda. Mas qual foi a visão da sociedade e da ciência? Estabelecer normas de higiene e de vigilância sanitária para que determinadas situações que aconteciam naquela época fossem sanadas para evitar danos maiores. Como hoje, diante da pandemia que nós enfrentamos, que muita gente... não, essa pandemia é castigo de Deus. Não vamos diminuir Deus, pelo amor, por favor. Não vamos colocar Deus na condição humana que, uma vez que o homem está aborrecido, ele se vinga do outro. Deus é Deus, infinitamente... como diz o benfeitor Zé Kardec, né? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Não dá para compreendermos que esse momento que nós estamos passando seja punição de Deus. É um momento onde nós temos que enfrentar os flagelos que entendemos ainda na condição de destruidores e não de transformadores, para que a nossa sociedade se adeque a uma nova realidade. O que nós mais vemos nesse período pandêmico, de 1 ano e meio que nós estamos enfrentando? Ainda não há o processo de respeito ao próximo e muito menos de disciplina mediante as orientações da comunidade científica que nos orientam, que nos dirigem. Ainda entendo que aquele que é acometido pelas consequências do Covid e venha desencarnar é punição de Deus. Como é que a gente pode pensar nisso se, diante dos flagelos destruidores, a finalidade é o nosso progresso moral e intelectual? Como é que eu vou entender que, mesmo que meu vizinho ou meu familiar não aceita as propostas de reclusão, as propostas de isolamento, de cuidados individuais para a não proliferação de um vírus, que ele é cometido, então ele foi punido por Deus porque ele era abusado? Não existe uma coisa que a doutrina espírita estabeleceu de imediato, é que o acaso não existe. Por quê? Porque o acaso fere um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Deus tudo sabe. Jesus que nos afirma isso, quando ele fala para os discípulos, que o discípulo pergunta a Jesus, Felipe pergunta a Jesus, mestre, aonde devorar o Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Jesus fala para ele e para todos nós, recolhe-te ao silêncio da tua casa e em secreto orarás ao Pai.
E o Pai, que tudo vê, vos dará o indispensável para a vossa subsistência. Então, não existe para Deus nada, nada que nenhuma de suas criaturas faça que não há o conhecimento de Deus sobre nossas ações, inclusive os pensamentos. Eu até no outro dia, sabe, Jane, eu li escrito assim aqui no Facebook, o inferno, sabe o que é o inferno para o espírita? Não é umbral, não. É saber que Deus vai ler todas as mensagens de WhatsApp que você mandou e recebeu. Sabe? Aí começa a bater um pânico, né? De saber que você não estava sozinho, aquela coisa. Mesmo que você apagou, né? Que agora tem até um desenhozinho que fala assim: Jesus já leu o que você escreveu, não adianta apagar. Então, não existe a possibilidade de nada, nada que aconteça conosco, com a humanidade, que seja alheio à vontade ou distante da vontade de Deus ou punição de Deus. Jesus é categórico em afirmar para a gente que até a vinda de João Batista, o reino dos céus era conquistado pela força. Eu, porém, vos trago o amor como meio de alcançar esse reino dos céus. Então, quando nós passamos por essas dificuldades que nem atualmente estamos passando, primeiro, não é punição de Deus, gente. É um meio pelo qual a espiritualidade superior nos proporciona meios de progredir mais depressa. Então foi criado pela espiritualidade o vírus? Não. O vírus é um ser vivo. Ele já existia na natureza. Ele sofreu mutações genéticas que o Evaldo, por não ser cientista, quem está fazendo biomedicina, né, Jane, pode vir entender e explicar isso para a gente depois. Mas ainda foge ao conhecimento da sociedade como um todo, o que leva um vírus num processo de modificação ou de transmutação genética que antes era inofensivo, passou a ser agressivo. E por que a gente pode entender que ele é um meio pelo qual haja o processo de renovação moral dos espíritos? Bicho não pega o Covid-19. A planta também não pega, só atinge o homem. Os animais até podem ser infectados, mas não sofrem as complicações do Covid como o ser humano sofre. Então, dá a entender o quê? É algo para o Evaldo parar e analisar qual é o meu comportamento com o meu vizinho, com o meu familiar, com o meu porteiro. Será que é de respeito, de compreensão do direito dele de agir assim ou assado? Quando eu não sei qual é o meu comportamento, esses flagelos destruidores não estão me proporcionando uma transformação moral. Hoje, eu sinto falta de abraçar, de beijar os amigos. Por quê? Porque ontem eu não usei com respeito e com bondade esse atributo. Eu me aproveitava da possibilidade de abraçar e de beijar para desviar a minha conduta moral em relação ao próximo. Então, hoje eu tenho que repensar. Será que eu já tenho condições de abraçar um irmão, uma irmã, com um sentimento fraterno de irmão? Ou eu ainda tenho pensamentos ou desejos ainda encobertos pela minha máscara física? Então, se o vírus ou a pandemia ainda não me fez me propor uma transformação, uma regeneração moral, ele ainda não atingiu o objetivo para o qual ele está no meio de nós. Porque o vírus não veio, repito, lembra quando surgiu o HIV, nos anos 80? O que se falava? Era uma punição de Deus para o desregramento sexual dos homens, não era? Não é isso que fala? E hoje, o que nós vemos? Hoje, todos aqueles que não têm uma visão não promíscua do uso do sexo, da prática sexual, ele está correndo o risco de se infectar com diversas DSTs. Não apenas, como era dito na época, os nossos irmãos homossexuais, que eram quase linchados em sociedade, ou os irmãos que têm a dificuldade da drogatização, também eram quase que excluídos da sociedade. E hoje nós compreendemos que temos que abraçá-los e não excluí-los, envolvê-los no nosso respeito, no nosso amor, no nosso carinho, para auxiliá-los dentro da nossa necessidade. E por que
daqui a 1, 10, 15, 20 anos, não podemos precisar, aquele que for acometido pelo Covid não vai merecer também da sociedade um tratamento mais digno. Porque é um vírus que tanto afeta o lado moral que ele nos isola daqueles que mais amamos. Nos isola. Aqui no Brasil, 513 mil irmãos desencarnaram em solidão. Em solidão. E quando eu não respeito o direito do outro de ficar quieto, ou que eu brigo porque eu quero ficar isolado, eu não compreendo qual é a minha finalidade, a minha atividade na sociedade, porque, como está lá, repetindo a 132, o homem ele tem que fazer cumprir a finalidade para o qual ele encarnou. E, no nosso caso, como dizem os benfeitores, é a nossa regeneração moral, é o nosso progresso moral. A partir daí, nós iremos compreender que as dificuldades que nós enfrentamos na presente existência, ela se estabelece pelo não respeito ao processo de transformação, que é natural, porque, caso vocês não saibam, pode ser o Alex chegou agora, talvez ele não saiba, mas todos nós vamos desencarnar. Ou, no dizer de Emmanuel, todos nós vamos morrer. O nosso problema vai ser desencarnar, que é desapegar-se das coisas materiais para continuarmos o processo de transformação. Certa vez, Chico já estava com seus 90 anos, perguntaram ao Chico se ele tinha medo de morrer. E ele, daquela forma bem simplória, né, bem amorosa, bem humilde, ele falou assim, meu filho, eu já morri tantas vezes que para mim é mais uma apenas. Mas quanto eu puder adiar esse momento, eu vou adiar. Então, nós não estamos fazendo aqui nenhuma divulgar que a morte ela não precisa ser evitada, ela tem que ser encarada de forma assintosa. Não é nada disso que nós estamos falando. O que nós estamos falando aqui é que a morte ela não é o fim, ela é apenas o novo início de uma nova etapa, com flagelos ou sem flagelos, com dificuldades ou sem dificuldades, com sofrimento ou sem sofrimento. Iremos passar por essa necessidade, passar por essa condição da transformação, mas não é destruição, porque aquele que crer nele, em Jesus, não morre. A vida é contínua. E Jesus fala para a gente, eu venho trazer vida, e vida em abundância. Se nós tivermos que enfrentar por necessidades provacionais ou expiatórias o Covid-19, que nós tenhamos a tranquilidade íntima, a paz íntima, para que esse enfrentamento não se traduza em desespero para o outro. Lembra aquela situação do avião que o Chico contou lá no Pinga Fogo, né? Que ele estava naquele desespero por causa da turbulência? O que Emmanuel fala para ele? Morra, pelo menos, com dignidade, tenha disciplina. Então, a disciplina que nos é proposta diante das dificuldades que podem surgir na nossa vida ou na vida dos nossos amores, a disciplina é baseada no entendimento de que o amor de Deus a todos cobre. Nós não somos um barco ao léu, onde os sofrimentos são as ondas desse mar que vão destruir o nosso barco, que é o nosso corpo físico. Nós temos um timoneiro, que é Jesus. E, baseado nesse timoneiro, eu gostaria de encerrar uma música em homenagem ao meu irmão Alex, que eu sei que ele gosta muito dessa música, e, para mim, ela representa muito esse momento onde nós precisamos buscar Jesus através de uma canção. Divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura nos traz. Vem ao meigo Nazareno,
Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas perdem pão, homens lutam como feras. Vem Senhor, vem Senhor, vem refluir os caminhos. Vem Senhor, vem Senhor, vem refluir corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem Senhor, vem refluir os caminhos. Vem Senhor, vem refluir corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem Senhor, com teu amor tão profundo, ilumina a consciência e fazer feliz o mundo. Soninha, você também gosta muito dessa música, né, Soninha? Eu também gosto também. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês. Mas para você também, tá, Alex? Obrigado, Jane. Obrigado, Adriana. Nós é que te agradecemos, Evaldo. De forma bonita, você abordou a destruição, reconstruindo, né, o significado dessa palavra para transformação. Uma frase que você falou quase no final aí, eu achei muito importante, quando você citou os adictos, né, drogas ou os homossexuais, e hoje a gente tem a certeza, né, do acolhimento, e você falou assim, o acolhimento desses irmãos em virtude das nossas necessidades e não das deles, porque a gente se coloca no patamar superior e achando que a gente está ajudando os coitadinhos, né? Mas são as nossas necessidades e não as deles. Então, muito bonito você ter falado isso. Muito obrigada, meu amigo. Te agradecemos imensamente por ter abordado o tema de uma forma tão bonita. Eu passo para a Soninha, para que ela possa fazer a nossa prece final, tá bom, Sônia? Ok. Obrigada, Evaldo. E com os corações tão movimentados por esse sentimento, por essa vibração que Evaldo nos trouxe, com essa consciência de transformação, com o dever e com o trabalho, com a nossa busca, Pai, da Tua essência em cada um de nós, nos mostrando, sim, que as transformações são necessárias, que as modificações, mesmo que venham em forma de dor, mas que a nossa consciência seja atingida, Pai, com o Teu objetivo maior, de nos transformar a cada dia. E assim, agradeço a espiritualidade amiga da nossa casa, os espíritos encarnados e desencarnados, que se fizeram aqui presente diante desse estudo tão edificante para todos nós. Te pedimos, Pai, ser conosco hoje, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Sônia. Evaldo, mais uma vez, muito obrigada, meu amigo, por ter trabalhado nesse tema, ter trazido esse estudo tão maravilhoso para a gente.
Jane quer falar alguma coisa? Posso liberar os microfones dos amigos? Somente agradecer, né? Porque a gente sabe a importância de um estudo sério, o movimento que se faz de transformação nas nossas consciências. E aí, quando a gente vê a divulgação do espiritismo de uma forma séria, e o quanto contribui para todos nós, a gente se felicita. Obrigado mais uma vez, Evaldo. Beijão em todos. Obrigada, Jane. Obrigada, Evaldo. Vou liberar os microfones aqui para que todos possam agradecer ao Evaldo e mandar boas vibrações. Liberado. Obrigada, Evaldo. Obrigada, Evaldo. Obrigada, Evaldo. Obrigada, Bom descanso a todos. Obrigado pelo fim dos tempos.